Bom dia, meus irmãos, bom dia, meus amigos, todos sejam bem-vindos à nossa casa. Hoje a palestra vai ficar a cargo da Elisete com o tema A Justiça da Reencarnação. Mas antes de a gente passar a palavra para ela, a gente vai ler um capítulo aqui do Caminho, Verdade e Vida. Para quem quiser acompanhar depois, é o capítulo 37, Honras Vãs. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Está em Marcos. A atualidade do cristianismo oferece-nos lições profundas relativamente à declaração acima mencionada. Ninguém duvida do sopro cristão que anima a civilização do Ocidente. Cumpre notar, contudo, que a essência cristã em seus institutos não passou de sopro, sem renovações substanciais, porque logo após o ministério do Divino Mestre, vieram os homens e lavraram ordenações e decretos na presunção de honrar o Cristo, semeando em verdade separatismo e destruição. Os últimos séculos estão cheios de figuras notáveis de reis, de religiosos e políticos que se afirmaram defensores do cristianismo e apóstolos de suas luzes. Todos eles escreveram ou ensinaram em nome de Jesus. Os príncipes expediram mandamentos famosos, os clérigos publicaram bulas e compêndios, os administradores organizaram leis célebres. No entanto, em vão procuraram honrar o Salvador, ensinando doutrinas que são caprichos humanos, porquanto o mundo de agora ainda é campo de batalha das ideias, qual no tempo que Cristo veio pessoalmente a nós, apenas com a diferença que o farisaísmo, o templo, o sinédrio, o pretório e a corte de César possuem hoje outros nomes. Importa reconhecer desse modo que, sobre o esforço de tantos anos, é necessário renovar a compreensão geral e servir ao Senhor, não segundo os homens, mas de acordo com seus próprios ensinamentos. Então, vamos fazer uma reflexão, sobre o capítulo e passar a palavra. Então, assim, eu acho que no mundo de hoje a gente tem muitas... Se a gente for analisar como que o mundo está com relação às religiões, a gente está povoado aí de muitas religiões, não só as cristãs, e todas eram com a mesma proposta, de se melhorar. Mas e como a gente tem se comportado diante disso? Será que a gente também, enquanto espírita, será que a gente tem se comportado assim? Feito aquilo, o que Jesus, o que ele propôs para a gente? Era amar ao próximo como a si mesmo. Então, isso veio sendo, essa proposta inicial, ela veio sendo desvirtuada. Então, assim, hoje a religião é usada para todos os fins. Como está descrito aqui, o fim político, o fim do benefício próprio. E será que a gente tem feito isso na nossa intimidade? Será que a gente tem buscado ser um pouquinho melhor, honrar, como ele diz aqui, honrar o Salvador? Então, acho que a gente deve fazer essa reflexão desse nosso comportamento, como a gente tem levado, como a gente tem desvirtuado o que Jesus veio trazer para a gente. Vou fazer a prece e vou passar a palavra para a nossa irmã. Vamos fechar os olhos, elevar nosso pensamento e agradecer pela oportunidade. Amado Mestre, a gente agradece pela oportunidade dessa casa que nos abre a porta, mesmo depois desse tempo de pandemia, que esteve aqui sempre presente a apoiar tanto os encarnados quanto os desencarnados. Que os nossos mentores, na pessoa do Adolfo Bezerra de Menezes, que ele possa intuir a nossa irmã e que a gente saia daqui renovada na nossa esperança desse mundo melhor. Assim seja, Senhor. Obrigado. Com a palavra, a nossa irmã Elisete. Meus irmãos, amigos, que a paz do Senhor esteja nos corações e nos lares de todos. Como sempre nós fazemos, antes de começarmos o nosso estudo, o nosso aprendizado,
para podermos, cada dia que passa, melhorar a nossa conduta moral e intelectual. Mas para nós começarmos, nós vamos ver que lá no... Deixa eu pegar aqui. Para que nós possamos melhorar, começar, nós vamos ver aqui, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos fala, né, que os judeus, naquela época de Jesus, eram os únicos que acreditavam na reencarnação, mas não na reencarnação conforme ela é descrita, conforme ela é verdadeiramente, mas sim como ressurreição, porque para eles nós desencarnávamos, né, morríamos, e depois, passado um tempo, ficávamos lá descansando embaixo daquela terra toda, e um belo dia o Pai Celestial nos chamava, né, e nós voltávamos totalmente com aquele corpo, beleza, bonito. Mas nós sabemos muito bem, a ciência está aí, né? O Espiritismo, ele caminha com a ciência, com a filosofia, né? E com o quê? Né? Filosofia e religião. São os três, né? São os tripés da doutrina espírita, e que Kardec diz para nós que não se pode evoluir só um lado. Por isso a questão da reencarnação. Nós muitas das vezes progredimos só de um lado, só um galho de uma árvore que vai rápido para um lado, mas o restante fica para trás. Nós temos que progredir esses três tripés igualmente. Naquela época, os judeus achavam, tinham essa certeza, que nós ressuscitávamos, né? A ressurreição. E não é assim, porque aí nós estaríamos contra a religião. Como que nós podemos ressuscitar, voltarmos com o mesmo corpo? Esse corpo que foi para a terra, que foi decomposto em todas as suas variedades, e como que nós vamos voltar? Como que vai pegar toda a composição química daquele corpo? Está lá no capítulo que nós colocamos aqui, né? Nós vamos ver o item 1. Cadê? Oi? O item 1 do Evangelho, vamos ler para a gente poder ver melhor aqui. Está aqui no item 1. Quando ele nos fala, ele pergunta, né, para os apóstolos, ele está em reunião, no capítulo 4 do Evangelho, o item 1, e que ele questiona aos apóstolos, quando ele diz, Jesus tendo vindo às cercanias de Cesárea de Filipe, interrogou assim seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Olha só, reúne todos ali e ele faz esse questionamento, né? O que o pessoal, as pessoas pensam de mim? O que vocês acham que eu sou? Ele perguntou para os apóstolos, porque os discípulos, eles caminhavam, né, iam no meio do povo para poder pegar as opiniões, o ponto de vista de cada um, ver o modo de vida deles. E aí Jesus fez esse questionamento para os apóstolos. E eles responderam, nós vamos ver aqui, e eles começaram a responder: quem diz que eu sou? E aí responderam: dizem uns que é João Batista, outros que é Elias, outros que Jeremias, ou alguns dos profetas. Então nós vamos ver nesse ponto, quando eles dizem que ele era João Batista, hoje nós sabemos que não havia essa condição. Porque a diferença de João Batista para o nosso bom amado Mestre Jesus era de 1 ano, né? 1 ano e meio. Isabel teve o João Batista um ano antes de Maria conceber Jesus. Então não tinha condições dos dois estarem ali, né? Vivos
e participando como que pode. Um corpo não pode ser totalmente, durante um tempo todo, fazer seu desprendimento, viver duas vidas em dois corpos diferentes. Não existe isso. Então, ele já começa aí a fazer esse questionamento, né? E aí o outro dizem, Simão Pedro, então perguntou-lhe, Jesus então perguntou-lhe Jesus, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Replicou-lhe Jesus, bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que está respondendo. Então ele está dizendo que Jesus não era nenhum daqueles que eles tinham dito, que era Jeremias, que era Elias, que era João Batista, mas sim o enviado. Então Jesus fala que ele respondeu com a sabedoria espiritual, com o conhecimento que ele estava trazendo de vidas passadas e tendo esse conhecimento de falar. E nós vamos ver que, né, dando essa continuidade para que a gente possa entender melhor a reencarnação, nós vamos ver que ele diz aqui para nós que como que os saduceus, melhor dizendo, os saduceus achavam, né, que morremos, acabou tudo. E como que nós vamos explicar essa questão dos conhecimentos que nós trazemos? Como que que nós podemos dizer que Simão Pedro, né, como que ele pôde dar essa resposta sem ter esses conhecimentos? É o conhecimento de vidas passadas, que se explica através de cada entrada nossa aqui no planeta que nós aprendemos. E quando ele diz que João, nós bem sabemos que João Batista, tem uma passagem quando eles dizem que Elias estava por vir, e aí Jesus diz, eles mal sabem que Elias já está aqui, que era o João Batista. Então João Batista já era a reencarnação de quem? Elias, não é isso? Então é dessa forma, porque quando na reencarnação nós retornamos várias vezes aqui em vários corpos diferentes. Já na ressurreição, para a gente não fazer a confusão, que naquela época eles achavam que era, né? Nós voltarmos com o mesmo corpo. Como nós já falamos lá atrás, não tem condições. Esse corpo foi todo despojado, foi todo, né? Foi destruído. E como que nós vamos retornar com esse corpo? Então, a reencarnação é a nossa explicação e que os cientistas, como nós falamos na questão da ciência, comprova a questão da reencarnação. Nós vamos ver lá na Geográfica que tem vários estudos, vários cientistas fizeram estudo e muitos ainda continuam fazendo e comprovam totalmente a reencarnação, com o depoimento de vários irmãos, vários espíritos que reencarnaram e que deram a sua opinião e fizeram, né, depoimento e dizendo que em qual encarnações que eles tiveram, o que eles aprenderam, o que eles foram. Isso foi tudo testado, tudo comprovado. Inclusive tem a história de um garoto que ele, quando ele voltou, ele disse que ele era um aviador e que ele tinha morrido de uma forma tal, a forma que descreveu como que foi o seu desencarne. Então, não podemos ter dúvida na questão da reencarnação, que estamos aqui para podermos burilar, para podermos lapidar todas as nossas falhas. Que o Pai, essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, esse ser maravilhoso nos dá, que é soberanamente, melhor dizendo, é soberanamente justo, bom e misericordioso, e que nos dá a oportunidade de retornarmos aqui, sendo que Ele nos criou simples e ignorante, e Ele não haveria de nos dar uma só encarnação, uma só entrada no planeta ou em outros planetas, para numa só vida nós tornarmos puros. Não tinha como, não tem como. Então, por isso que nós dissemos que nós somos milenários. Quantos de nós
aí estamos 2, 3, 4 anos, 4 mil anos aqui nesse planeta. Aqui não, né? Indo e voltando aqui nesse planeta. Por quê? Porque só quando nós alcançarmos o patamar de espíritos iluminados, nós vamos sair desse planeta, o nosso amado planeta Terra que nos abraça, e que é um planeta de provas e expiações, onde cada um de nós estamos aqui para aproveitar cada momento para o nosso progresso moral, espiritual e intelectual. E nós vamos ver também que quando, na passagem ainda do Evangelho, no capítulo 4, no item 5, quando nós temos a história de Nicodemos, onde Jesus nos mostra a reencarnação abertamente, né? Nós estudando, a gente verifica, a gente vê esse sinal e esse ensino de Jesus sobre a reencarnação. Quando Nicodemos chega, né, de noite, porque ele, um doutor da lei, não podia ser visto conversando com Jesus ou com um dos apóstolos ali junto com os apóstolos. Então, à noite, ele vai encapuçado e chega para conversar com Jesus. E começa a perguntar, e pergunta a Jesus, né? O que ele teria que fazer para, como que ele poderia alcançar o reino de Deus, né? E Jesus então responde para ele: para que você possa alcançar o reino de Deus, você terá que nascer de novo. E o que Nicodemos diz? Olha, espantado, e fala: peraí, como que eu, adulto, né, vou poder reentrar, né, adentrar ao útero, ao ventre da minha mãe? E Jesus então fecha o diálogo da seguinte forma: vós que sois douto da lei, estuda a lei, não sabeis a resposta, né? Não temos mais o que conversar. Então Jesus mostra aí, falando para Nicodemos, para ele alcançar a perfeição, para ele chegar perto de Deus, né? Chegar perto de Deus é nós termos a nossa purificação, o nosso entendimento de amor, de respeito de um para com o outro, o respeito para com toda a biodiversidade do planeta, seja com quem quer e seja o que for. Nós temos que ter essa responsabilidade de olhar como se estivéssemos nos olhando a nós mesmos. Porque quando nós olhamos para nós vemos só coisas boas, nós só queremos coisas boas. Assim nós temos que dar esse retorno, refletir esse retorno para aqueles que estão próximos de nós e aonde estivermos. Então, quando Jesus fala para Nicodemos que ele tinha que nascer de novo, era para isso. Porque ele no momento estava vivendo uma vida como Nicodemos, e que durante aquele período que ele estivesse ali em Jerusalém, naquela época ali, ele teria que aproveitar essa oportunidade de aprendizado, de fazer as coisas corretas. Porque nós sabemos muito bem que as dificuldades do passado nós estamos vendo-as hoje aqui. Quantos de nós estamos vendo as dificuldades que os nossos irmãos estão passando, as dificuldades na parte psicológica, na parte intelectual, na parte material? Por quê? Porque nós estamos aqui, muitas das vezes, estamos escolhendo essas dificuldades. Porque o Pai, no seu infinito amor por todos nós, nos dá essa oportunidade de retornar, de reencarnar aqui, para que possamos lapidar todas as falhas. Enquanto não for lapidado, ou enquanto não for decifrado todos os pingos nos i, como dizia minha mãe, né, nós não podemos ir para outros lugares. A bem da verdade, nós estamos aí, se fala há anos, né, há muito tempo, a transição do planeta Terra, o planeta de regeneração. É para agora? Não, mas já estamos nessa linha já. Quantas coisas que estão acontecendo, as catástrofes, as tragédias, os desencarnos coletivos, 250 mil, 150, 250, todas quantas, a questão de acidentes. Nós vemos agora, né, lá em Petrópolis,
de 200 e pouco, antes foi 900 e pouco no total aí da região, é o quê? É a retirada coletiva para que nós possamos nos preparar e voltarmos aqui para melhor entender uns aos outros. E nós vamos ver aqui também, lá no capítulo, na questão do Livro dos Espíritos, na questão 171, Kardec questiona os amigos espirituais. Aqui da Gênesis, aqui. Kardec questiona os amigos espirituais o seguinte: em que se funda o dogma da reencarnação? O que é dogma, né? Dogma é o quê? Preceitos, né? Mistérios, é uma coisa que já é prevista, tem que ser dessa forma. Aqui na casa, não se pode, vamos supor, é um dogma, é proibido, né? Colocar fantasias, desenhos, né? Não pode, isso não é possível, porque é determinado, e todos que frequentam essa casa têm que respeitar essa determinação. Muitas das vezes as determinações são positivas, mas de outra parte não, é somente para o quê? Vedar, fazer mistérios para que as pessoas não aprendam, né? Nós vamos ver que na época da Inquisição o dogma era: não se pode saber nada além do que os padres, o que os educadores passavam para nós naquela época, né? Mas por quê? Porque é para não desvendar o mistério. E nós sabemos, através da doutrina espírita, desse espiritismo redivivo com Jesus, que os mistérios são desvendados conforme a nossa capacidade de entendimento. Conforme nós vamos desenvolvendo, conforme nós vamos progredindo, alcançando, aprendendo a fazer melhor as reflexões, melhorando os nossos pontos de vista, esses mistérios vão caindo por terra, e os dogmas também. Mas tem aqueles dogmas que nós temos que é necessário e que é a verdade. O dogma da reencarnação é um dogma que vai cair por terra? Não, porque é um dogma que está demonstrando para nós que só através da reencarnação nós vamos alcançar a nossa evolução e o nosso progresso, né? E aí na pergunta 171, os amigos espirituais, quando Kardec pergunta em que se funda o dogma da reencarnação, eles respondem: na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos para uma porta para o arrependimento. Olha só, o Pai sempre deixa uma porta aberta para o seu filho para o arrependimento. E como que nós vamos nos arrepender? E como que nós vamos ter esse ato de arrependimento para com o outro, para com o próximo, para conosco mesmo? É através das reencarnações. É através de nós deixarmos essa carcaça hoje aqui, né, que nos impede, a matéria que nos impede de ver melhor, de ver mais abertamente o que se passa, para que nós, retornando ao mundo espiritual, ficamos uns tempos na erraticidade e, de imediato ou não, nós temos a oportunidade desse retorno ao planeta Terra, que é o que? As reencarnações. São as várias vezes que habitamos esse maravilhoso planeta azul. Então, os amigos espirituais, ao responder à justiça de Deus, então nós vamos ver que a justiça da reencarnação está totalmente ligada, entrelada com a justiça divina, a justiça de Deus. Ele nos criou. Agora que ele diz: agora que eu os criei, vamos fazer o seguinte: eu quero que todos vocês progridam.
Vou dar todas as condições infinitas, tantas vezes que forem preciso. Vocês vão adentrar esse orbe para melhorar, para progredir, para se tornar espíritos perfeitos, para que possam participar da união de todos esses espíritos, da mansão dos espíritos bons e puros, para ajudar outros que necessitam, outros planetas que estão necessitados de ajuda. Porque para ajudarmos nós temos que saber, nós temos que ter conhecimento. Nós temos aqui o Alberto, ele não pode dar um palpite da física, né? Como que é o orbe terrestre, falar sobre os planetas, sobre os cometas, né? Não, mas ele pode dar com toda clareza, com todo conhecimento, sobre a questão física, sobre a questão da ciência na parte da enfermagem. Ele pode falar sobre como que está o corpo, o que está acontecendo com o nosso aparelho respiratório, o nosso aparelho cardíaco, como que nós estamos, né? Porque ele tem esse conhecimento, ele ajuda o médico a dar o diagnóstico da doença que nós estamos tendo. Então é para isso, cada um tem que ter, não é isso? Tem que ter o seu conhecimento. E ele tem esse conhecimento, ele está adquirindo esse conhecimento. Será que é nessa encarnação que ele está adquirindo esse conhecimento? Talvez não. Talvez ele já tenha vindo aqui, como já reencarnou aqui, na profissão de médico, na profissão de enfermeiro, na profissão de paramédicos, para poder ter condições de estar hoje atendendo a vários pacientes que necessitam da ajuda dele, do conhecimento da medicina que ele tem. Então é dessa forma. Então o Pai, ele dá todas as condições. Nós vamos ver a nossa querida Arlete, que tem um conhecimento culinário maravilhoso, não é isso? Será que ela aprendeu tudo nessa encarnação? Não, ela aprendeu em várias encarnações. Hoje ela está aqui, mas tem o prazer de cozinhar, tem o prazer de fazer testes na cozinha, é porque é o que ela gosta. Então cada um de nós fazemos aquilo que gostamos, e é por isso nós devemos a justiça divina do Pai, que nos ama imensamente. Tanto é que Jesus, quando ele diz, né, chega um jovem mancebo perguntando para Jesus o que ele tinha que fazer para poder segui-lo, Jesus fala que ele tinha que abandonar tudo, a riqueza, e segui-lo. Só que ele diz, mas agora eu não posso. E ele, né? Falou primeiro que ele tinha que fazer todos aqueles, tem que respeitar, fazer isso. Ele falou, mas eu já faço, então vá, deixa tudo e venha, me siga. E ele disse que não podia. Por quê? Porque ele ainda não estava preparado para poder, ele ainda estava apegado à matéria, como todos nós. Quantos de nós que perdemos a oportunidade de fazer uma boa ação porque nós temos medo? Será que vai dar certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que ele não está me enganando? Será que ele não vai fazer isso comigo? Então nós perdemos oportunidades porque nós duvidamos da justiça divina, do amor infinito do Pai. E nós, quando falamos do jovem mancebo, antes dele perguntar a Jesus, ele fala para Jesus, bom mestre, que devo fazer para, segui-lo? Aí Jesus fala a célebre frase, bom é o Pai que está no céu. Ele não quis ter o título de ser bom. Por quê? Porque o Pai é o que é o maior. Ele que nos criou simples e ignorante, mas dando todas essas oportunidades de tornarmos espíritos de luz. Ele é o bom. Então nós temos que ver que a reencarnação, a justiça da reencarnação está para o nosso progresso. Nós vamos ver também, lá na pergunta 130, está aqui 172,
Vamos aqui que a gente tem que seguir um mapinha aqui nosso para não sairmos fora. Então, é a 172. Kardec pergunta: as nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Então, nós estamos falando, nesse momento, totalmente só da nossa habitação aqui no planeta Terra. Mas nós sabemos que nós não temos a reencarnação só aqui no planeta Terra. Nós podemos habitar outros planetas. Por quê? Eles respondem para nós: não, vivemos-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras, nem as últimas, são, porém, das mais, olha só, materiais e das mais distantes da perfeição. É por isso que estamos aqui num planeta de provas e expiações. Conforme nós vamos tirando a carcaça, dirimindo o peso material, tirando essa carcaça da nossa frente, essa trava da nossa frente, nós vamos reencarnar em mundos melhores. Viemos de mundos inferiores e, se nós não abrirmos os olhos, nós podemos continuar nesse planeta Terra, mas não como provas e expiações. Nesse planeta, não. Em planeta semelhante ao planeta Terra que habitamos hoje, porque se nós formos espertos, se nós formos capazes, tivermos a inteligência moral, se nós queremos juntos transformar, fazer pós-graduação, ser PhD, moral e espiritual, nós vamos partir para um outro plano, né? Outro planeta mais evoluído. Esse planeta Terra continua sendo planeta de provas e expiações, mas aquele que não tiver condições de ficar, não, continua sendo planeta de regeneração, e outros planetas, né, que estarão no mesmo patamar de provas e expiações, é para lá que iremos. Não temos condições de ficar, de maneira alguma. Se nós não conseguimos passar na 4ª série para a 5ª, não temos condições de ficar lá na 5ª. Igual nós vemos, tem muitas pessoas agora nas aulas, né, as matérias, que vão passando os alunos de primeiro, segundo, mesmo que não tenham condições, e eles vão para outra série. Não tem condições. Quantos que às vezes estão na 4ª série têm que voltar. Eu me lembro que quando eu estava no ginásio, no 3º ano do ginásio, tinha uma colega que ela teve que voltar para o 2º ano, que ela não se adaptou com as matérias da 3ª série ginasial. É a mesma coisa, olha só, é dessa forma, não tem como. Nós temos que acompanhar a evolução, cada um tem que estar conforme a sua capacidade, e é para isso que nós estamos aqui, é para isso que esse ser, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, infinitamente bom, justo e misericordioso, que criou, né, que nos dá estas oportunidades de progresso. Ele não nos tolera, não nos impede de nada, porque ele nos dá o que? Uma palavra importantíssima: o livre-arbítrio. Queremos progredir? Beleza, vamos junto. Não quer? Não tem problema, filho. Eu amo vocês assim mesmo. Vou dar a oportunidade quantas precisarem, mas acordem, porque senão vocês vão ficar muito para trás. Esse planeta aqui não vai comportá-lo mais. Você vai ter que ir já está preparado lá para você, no outro planeta, né? É para lá que você vai voltar. É para lá que você irá na próxima reencarnação. Ele não estou dizendo que ele vai retroagir. Não, ele vai continuar no mesmo nível. O planeta Terra não comportará mais quando se tornar planeta de regeneração. E com certeza todos nós que estamos aqui, né, pessoal, e aqueles que estão nos vendo através da internet, vamos estar juntos, né? Concorda comigo, Solange? Não é?
Vamos todos juntos. Essa é a finalidade. Nós não podemos desapontar o Pai Celestial, essa inteligência suprema que nos dá essa condição. E aí ele diz aqui para nós, na 133, que nós retornamos aqui na encarnação, para a gente firmar bem isso aqui, ele diz: tem necessidade de encarnar os espíritos que, desde o princípio, seguiram o caminho do bem? Olha só. Os amigos respondem: todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, consequentemente sem mérito. Nós temos que parar de questionar a Deus. Oh Pai, por que tu faz isso comigo? Eu não mereço. Eu sou tão bom. Olha só, Jesus lá atrás vira para o jovem e diz, naquele momento para o jovem e para todos nós, que ele continua dizendo: bom é quem? É o Pai que está nos céus. E nós queremos ter o título de bom. Nós temos que abrir os olhos. O importante desse espiritismo redivivo com Jesus, que ele nos dá o livre-arbítrio para que nós também possamos pensar. Antes de falar, antes de pensar, nós temos que analisar. Nós não podemos falar, que eu sou bom, oh Pai, eu sou tão bom, eu faço tanta caridade, por que me dá tanto sofrimento? Cortou o dedo, ai meu Deus do céu, e agora, Deus? O que eu faço? Por que fizeste isso comigo? Apareceu uma doença, o que eu fiz? Não queira saber, porque se ficar sabendo, vai querer o dobro daquilo que está acontecendo. Porque o Pai é bom, e Ele dá a cada um de nós, cada cruz que nós podemos, a cruz que podemos carregar. Em cada reencarnação, nós temos as nossas cruzes. Quantos que já dirimiram essas cruzes? Mas quantos que ainda estão puxando, às vezes, quase o mesmo tamanho da cruz? Porque chega um dado momento que o Pai Celestial fala, vou dar um empurrãozinho nesse aqui, tem que melhorar de qualquer jeito. Vamos aproveitar, vamos dar um jeito. Porque nós não podemos ficar eternamente carregando cruzes compridas. O símbolo da cruz é o peso das nossas falhas, das nossas faltas, das nossas imperfeições, e que nós eliminamos quando verdadeiramente aproveitamos cada reencarnação. Ou seja, a reencarnação é a oportunidade que o Pai, que o bom amado Mestre nos mostrou quando aqui esteve, para que nós pudéssemos seguir à frente, para que nós pudéssemos melhorar, para que nós pudéssemos apertar esse laço, o laço de família e o laço de amizade. Quantos de nós que estamos aqui, olha só a importância das reencarnações. Imagine, eu aqui estou falando, aprendendo com vocês, e de repente vocês lembram, meu Deus, o que aquele ser está fazendo ali? Falando essas coisas, foi ele que fez tanta atrocidade conosco, com todos nós. Imagina o caos, não é? Olha a importância, a justiça da reencarnação. Mas que Jesus, que o Pai, no seu infinito amor, na sua infinita bondade por todos nós, Ele cobre esse véu. Ele não permite que nós nos lembremos de coisas passadas, para não nos atrapalharmos, para não ter essa ingresia. Mesmo não lembrando, quantos de nós fazem atrocidade com o próximo? Nós estamos vendo os problemas que surgiram, né? Nessa eleição.
Parece que foi aberta alguma visão e que quantas dificuldades, quantas violências. A reencarnação é para que nós possamos eliminar todas essas questões. Respeitar o ponto de vista do meu amigo Rogério, respeitar o ponto de vista do Altamiro, né? É para isso. Porque um dia os nossos pontos de vista serão os mesmos. Mas há necessidade de passarmos o teste. É o livre-arbítrio de cada um. Eu posso escolher esse caminho, Rogério escolhe esse, a Silva escolhe o outro, né? Cada um escolhe o seu caminho. Mas um dia nós vamos chegar lá no ponto final com o mesmo pensamento, com um só ponto de vista. É difícil? Sim, porque muitos de nós, no nosso livre-arbítrio, escolhemos o caminho mais difícil, que achamos que é o atalho perfeito. Mamãe sempre dizia: Elisete, você vai em tal lugar, mas por favor, não passe naquele caminho, no atalho ali, porque é perigoso, você não sabe o que tem lá. Vai no caminho correto. Dona Brandina era demais, que Jesus é ilumina. E é isso. Mas nós gostamos de contrariar as leis divinas. Ah, não, eu sei poxa, eu sei o que eu estou fazendo, né? Essa é a célebre, não é? É a célebre frase que nós sempre falamos quando um chega e nos dá um toque. Não, deixa comigo, eu sei o que eu estou fazendo. É aqui que é o correto. Aí chega lá num tal ponto lá, pronto, o correto se torna uma catástrofe. E é para isso que estamos aqui. Para aprender a respeitar, para aprender a burilar o nosso orgulho, para aprender a burilar o nosso egoísmo. Essas duas travas que a justiça da reencarnação está aí para que nós eliminamos. Para que nós possamos uma só multidão, uma só população, seguir ao auge da perfeição, juntos. E nós vamos ver, eu vou aqui lá na Gênesis, que tem muitas coisas que vocês podem, olha só, para que todos possam, né, entender a justiça da reencarnação, ligada totalmente com a justiça divina do Pai Celestial. Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 4, tá? Os itens de 1 até 10. Nós temos na Gênese, tá? No capítulo 11, que é a Gênese espiritual, onde tem as reencarnações. Nós temos também no Livro dos Espíritos, na parte da encarnação, que é do objetivo da encarnação, que começa no item 132. E temos, né, aqui no item 171, começa a reencarnação, que está aqui, porque foi desse manual maravilhoso que nós tiramos, que está aqui, ó, no capítulo 4 da pluralidade das existências, a reencarnação e a justiça da reencarnação. Então nós vamos lá na Gênese, onde os amigos espirituais, Kardec nos fala, ele diz o seguinte: o princípio da reencarnação é uma consequência necessária da lei de progresso. Sem a reencarnação, como se explica a diferença que existe entre o presente estado social e o dos tempos da barbárie? Olha só, se nós retornarmos ao passado, quantas orelhas eu arranquei, quantas cabeças eu degolei, quantas atrocidades que eu fiz e que muitos de nós fizemos. E ainda recebíamos prêmios por isso, não é? Quantos? Que era coisa normal, matar, torturar, era o prazer. E nós vamos ver a distância que nós estamos disso, gente.
Então nós não podemos perder essa esperança. A justiça da reencarnação tem que nos ativar a esperança, a fé e, acima de tudo, perseverança, trabalho e amor. Porque é só através dela que nós nos tornaremos melhores. E é aqui que nós temos que aproveitar essa oportunidade, sair desse estágio de provas e expiações, para que nós possamos pegar o ensino médio. E o ensino médio vai ser o planeta em regeneração. Mas se nós continuarmos marcando o passo, vamos ficar bem mais um tempo aqui. Eu me lembro que eu tinha um amigo que tinha 5 anos que ele repetia a terceira série. 5 anos. Agora estou com meus 72. Imagina, né? Tempos atrás, que de primeiro, enquanto não aprendesse, não saía daquela série. Hoje em dia, não. Nós encontramos quantos jovens na 6ª série que às vezes não sabem ler direito. Com essa pandemia, quantos professores descobriram que alunos na 7ª série não sabiam ler, não sabiam fazer uma análise de uma frase. Olha só onde que nós estamos. É aqui que tem que ser. É oportunidade. Então, quando ele nos diz aqui, ó, é o princípio da reencarnação é consequência necessária da lei de progresso. Nós temos 10 leis para que nós possamos alcançar esse progresso. E estamos permeando todas essas 10 leis. E eu digo que nós temos que permear 9 leis para atingirmos o progresso total, onde nós chegamos na última lei, que é a lei de justiça, amor e caridade. E é dessa forma. Onde que nós estamos? Quantas horas ali? 5, né? Eu desliguei aqui. Porque aqui está marcado. Hã? Então, dá tempo de eu fechar aqui dessa parte. Então, meus irmãos, nós temos que dar graças ao Pai nessa justiça maravilhosa que Ele permite nós fazermos as nossas reuniões familiares. Quantos de nós estamos em uma família? Alguns estão numa família que dizem: isso aqui, essa família não é a que eu queria para mim. Eu não pedi para nascer aqui. Muito pelo contrário, imploramos. Mas é através dessa família complicada, enquanto nós não ajustarmos essa nossa convivência, enquanto nós não fazer cada ponto, eliminar cada dificuldade com esta família, nós estaremos retornando aqui, reencarnando, sempre com essas famílias. Não com a mesma forma, mas sim ora como pai, ora como mãe, ora como filho, ora como sobrinhos, primos. Estaremos nessa família para o reajuste, para reajustar como se fala lá? A bimbela da parafuseta? Exatamente. Enquanto ela não estiver correta, gente, não tem como. Esse problema nós vamos ter que eliminar. E é na família, no primeiro núcleo da lei de sociedade, que é a família. Não tem como. Aí nós vamos reencarnar próximos, vamos ser vizinhos daquela pessoa que é terrível, ou vice-versa, né? Vamos estar lá batendo de cara com aquele... Eu não suporto aquela pessoa. Eu quero saber por que Deus colocou ele aqui na frente, nessa casa aqui, em frente à minha casa. Não é possível, né? Só faz coisas erradas. Mas por quê? Porque é com ele que nós temos que fazer os ajustes. Na casa espírita, né, gente? Olha só que maravilha. Aí nós chegamos aqui onde os amigos espirituais, para nós que estamos adentrando a doutrina espírita,
conhecendo os porquês, conhecemos da onde viemos, por que estamos aqui, para onde iremos. Na casa de caminho, quantos reajustes, quantos irmãos que saem da casa de caminho porque não se deu bem com a Elisete, porque não se deu bem com o Alberto, porque não se deu bem com o Rogério, não se deu bem com o presidente. Mas não adianta, porque ele vai ter que retornar para poder ajustar com aquele que não se deu bem. Eu vou ter que voltar para me alinhar com o meu amigo que chegou lá na porta, o Robinson, quantas vezes for preciso. E aí eu não vou falar para ele que ele vai ter que me aturar. Eu vou pedir a ele que me aguente mais um pouco. E ele vai falar: oh meu Deus, ainda bem que deste a reencarnação para eu ter mais um ano de oportunidade. Quando eu falo um ano, mais uma encarnação. Essa reencarnação pode ser quantos anos? Milhares de anos. Aguenta, vamos tentar que nos realinhar. É dessa forma. Então, meus irmãos, vamos agradecer ao Pai pela sua misericórdia infinita para conosco, nos dando essa oportunidade de reencontros, de reajustamento na casa de caminho, seja na igreja católica, seja nas assembleias, em qual for as religiões que tem aquela turba, aquela população ali, acreditando naquilo que o pastor, que o padre, aquilo que os seus dirigentes estão dizendo, mas para que tenham mais discernimento de não ser vaquinha de presépio. Nós temos que saber usar o nosso livre-arbítrio, aproveitar cada reencarnação que aqui o Pai nos dá de oportunidade, porque nós temos que fitá-lo de frente. É Ele que nós temos que ter a responsabilidade, fazer o nosso relatório. É para Ele que nós temos que entregar. E aí, eu vou ler aqui uma mensagem maravilhosa do Emmanuel sobre reencarnação, onde ele nos diz, espera só um pouquinho, anda filho, aqui, onde está documentos, bom, Emmanuel nos diz, perante a reencarnação, não perderás tempo reclamando contra a vida, na hipótese de que empenhes realmente pela aquisição do conhecimento espírita. Reflete na lei da reencarnação. És um espírito eterno, envergando temporárias formas físicas, à maneira de um servidor vestindo uniforme de trabalho, francamente deteriorável e passageiro. Observa os próprios hábitos e tendências e perceberás o que foste nas existências passadas. Analisa os que te rodeiam no círculo doméstico social e identificarás com quem te comprometestes para sanar os próprios débitos ou traçar a própria senda de elevação. Estuda o quadro que te moldura as atividades e anotarás de que ponto deves partir em demanda à melhoria. Sobretudo, é preciso ponderar que se ninguém nasce para o mal, muito menos renascerá para reconstruí-lo ou reafirmá-lo. Um aluno repete o currículo de lições no objetivo de ganhar a frente, não para acomodar-se à retaguarda. Convence-te de que retomamos a terra com o fim de ampliar os valores do bem, cada vez mais. Indispensável corrigir-nos naquilo que erramos, replantar dignamente a leira do destino que relegamos
outrora ou ao relaxamento. Levantar aqueles que impelimos à queda, amar os que aborrecemos, acender alegria nos corações que encharcamos de lágrimas. Estás hoje no lugar, na posição em que podes claramente doar a vida na pessoa dos outros, tudo aquilo que és capaz de sentir, pensar, falar ou fazer de melhor. Essa é uma mensagem que Emmanuel passa através da psicografia de Chico Xavier. Título: Perante a reencarnação. Essa é a mensagem que deixamos para todos nós, agradecendo ao imenso amor que o Pai Celestial enviou seu Filho Jesus para nos esclarecer todos esses pontos. Mas quando não foi possível, porque no momento que ele aqui esteve não era possível dar todas as dicas, ele disse para nós: partirei, mas enviarei um Consolador, que irá esclarecer aquilo que vocês não compreenderam que eu disse aqui agora, mas que também irá esclarecer muito mais para vocês. Porque nós sabemos muito bem, em uma vida nós não teríamos essa condição de tudo isso que aqui nós estamos passando, melhorar. Nós temos que ter a paciência, como Emmanuel diz. Nós temos que fazer uma retaguarda melhor para nós. O mal nós não estamos aqui com o mal para que nós possamos dar desculpa que nós não podemos fazer, não temos condições. O mal, Deus não criou o mal, Ele nos criou simples e ignorante, para que pudéssemos seguir à frente, nessa batalha que estamos aqui hoje, compreendendo um ao outro, evitando de pensamentos, de ideias pré-concebidas. Temos que eliminar esses prés, porque é isso que nos atrapalha. Nós sempre estamos falando algo que às vezes nem é isso que o outro está pensando, mas nós já fazemos, só aprendemos, falamos que sabemos olhar o outro, que nós olhamos o olhar dele e sabemos o que ele está dizendo. Como que nós podemos fazer isso se nós ainda não temos condições de ler o pensamento? Porque nós não temos condições morais para isso. Mas um dia, todos nós seremos uma só família, com um laço totalmente fechado, família espiritual total, para a honra e glória do Pai Celestial, todos juntos agradecendo ao Pai esse imenso amor que um dia Ele devotou para nós e continua devotando, hoje, agora e sempre. Muita paz e muita luz. A gente agradece a Elisete pela dedicação dela sempre em estar aqui com a gente e na forma que ela se dirige a vocês. Vamos aos recados. Se alguém quiser se associar à casa, na pessoa da Angélica, na direção, nos dias de palestra pública, às quartas e domingos, na quarta-feira, 19h30 e domingo às 9h. A palestra do dia 9, com a Eliane Bailão, a boa parte. A gente já começou a campanha das cestas básicas. Quem puder fazer alguma doação, pode ser, se for em dinheiro, vai entrar como doação no caixa do AIDAC. Se for como avulso, é só entregar aqui para a gente nos dias que a casa estiver aberta. A gente tem também os estudos, né? Segunda, terça e quinta, e aos sábados a evangelização está presencial, o de segunda está presencial e os outros online. A gente vai encerrar nossa primeira parte e quem tiver necessidade do passe é só guardar aqui no sailão. Então, a prece vai ficar a cargo da Elisete.
Bom e amado Mestre Jesus, nós te agradecemos essa oportunidade que nos dá de estarmos reunidos na vossa casa, nessa casa de caminho, sob a proteção do nosso querido amado Dr. Bezerra de Menezes, para adquirirmos conhecimentos, para adquirirmos discernimento, para que possamos respeitar, amar a todos os nossos irmãos, aqueles que nós gostamos e aqueles que nós dissemos que ainda não temos condições de gostar, mas que um dia nós estaremos abraçados com eles. Agradecemos, Senhor, a essa oportunidade de poder, após dessas violências que nós vimos, dizer, Senhor, continue nos amparando no nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Pedimos ao nosso querido, amado Ismael que continue protegendo nosso Brasil e a Jesus que ampare o nosso planeta Terra, onde que cada um de nós temos a responsabilidade desse equilíbrio de amor, de paz, de união e de purificação. Abençoe, Mestre, a todos os lares aqui representados, a todos os nossos irmãos que estão nos vendo na internet, nas lives, que Jesus ilumine a todos, que a paz do Senhor esteja em cada coração e em cada lar. Muito obrigado, Pai, que a paz seja com todos.